É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco de um curso muito interessante e muito importante nos dias atuais, que é o curso de Ciências Econômicas. E também para falar um pouco do curso de Ciências Econômicas da PUC de Campinas. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui com vocês. No primeiro momento, eu vou falar um pouco do curso de economia em si, do profissional de economia, quais são as suas características, o que o diferencia de outros profissionais, e depois eu falo um pouco das características, né, do curso de economia da PUC de Campinas, certo? Bom, eu vou começar a apresentação mostrando para vocês aqui, citando uma reportagem que saiu no ano passado, que chamou muito a atenção, que o título da reportagem era esta aqui, né? Por que os economistas estão invadindo as empresas de tecnologia? Esta reportagem ela foi motivada por uma publicação realizada numa revista científica, que foi feita por dois economistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e eles identificaram que as empresas de alta tecnologia, tipo Google, Amazon, etc., elas nos últimos tempos elas estão contratando muito economistas, junto com engenheiros e matemáticos e estatísticos. Por que é interessante observar isso, né? Porque nós estamos vivendo a iminência da quarta revolução industrial, o surgimento de tecnologias que têm um potencial muito grande de alterar radicalmente o processo produtivo, alterar radicalmente a economia e também alterar radicalmente o mercado de trabalho. Então, neste contexto, é comum surgir muitas dúvidas, muitas perguntas sobre o futuro de determinadas profissões, né? Essa profissão tem futuro? Como será essa profissão, né, no médio e longo prazo? Então, eu trouxe, né, essa reportagem exatamente para mostrar que a formação do economista continua sendo valorizada e provavelmente continuará sendo muito valorizada nos próximos anos, mesmo com todas as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo. Então, aqui só um exemplo, de acordo com o estudo científico, só nos últimos 5 anos, né, essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia, elas contrataram mais de 150 doutores em economia, ou seja, elas contrataram mais economistas do que os principais departamentos de economia das universidades norte-americanas. Então, isso mostra a grande força desse curso, a grande força dessa profissão, chamado economista. Então, isso só para mostrar a vocês, porque é normal nessa fase de escolha, nessa fase de decisão, é uma decisão difícil, que surja esse tipo de dúvida, né? Será que eu estou escolhendo um curso que tem futuro? Será que eu estou escolhendo um curso que no longo prazo haverá demanda, haverá espaço no mercado de trabalho para o profissional de economia? Enquanto existir mercados, enquanto existir capitalismo, enquanto existir negócios, enquanto existir empresas privadas que tomam decisões econômicas de médio e longo prazo, enquanto existir tudo isso, haverá necessidade do profissional de economia, porque nenhuma outra formação te preparará tanto quanto a de economia para atuar na área de negócios, sobretudo na área de decisões, principalmente aquelas decisões que envolvem longo prazo, certo? Então, de maneira geral, diferente de outras profissões, então quando você pensa no médico, quando você pensa no dentista, no advogado, mesmo no engenheiro, é muito claro para as pessoas o que faz esses profissionais. No caso do economista, há um certo desconhecimento do que é exatamente, né, a área de atuação desse profissional, como ele trabalha, onde ele trabalha. Tem até, né, uma piada que os economistas não gostam, né, que a coisa que o economista odeia, a coisa que o estudante de economia odeia ouvir é alguém perguntar para ele se no curso de economia ele aprende a economizar, né? Essa piada reflete exatamente esse desconhecimento do que é o profissional de economia. Então, a área de atuação do economista é muito ampla e são áreas de atuação que, apesar das mudanças tecnológicas, elas continuam sendo muito valorizadas no mercado. Não é porque uma empresa é moderna, a empresa usa tecnologias muito novas, muito diferentes do que se fazia 20 anos atrás, que ela deixou de usar, né, o conhecimento que somente o economista tem. Por exemplo,
a capacidade de executar planejamento econômico financeiro, né, responsável por toda a estrutura, por toda a organização econômica de uma empresa. A outra área importante para o economista é a pesquisa e análise de mercado e de preços. Então, hoje, quando você tem um empreendimento, quando você vai lançar um negócio, você vai montar uma empresa, quando você vai montar uma startup, você não tem como, né, por exemplo, pensar e fazer um plano de negócio ou buscar investimento para sua empresa se você não faz uma pesquisa e uma análise de mercado. O economista é o profissional mais preparado para fazer esse tipo de coisa, por exemplo, né? Uma outra área importante de atuação do economista, por exemplo, todas as atividades relacionadas à moeda e crédito, né? Por exemplo, é muito comum os alunos que escolhem economia escolhem porque querem trabalhar no mercado financeiro, né? Hoje está na moda, por exemplo, o Bitcoin. O que é o Bitcoin? Como é que funciona esse mercado, etc. O mercado de ações, tá? Tudo isso faz parte, né? Está dentro do escopo da formação de economista. O estudo, né, de políticas financeiras e orçamentárias, assim como política monetária, política fiscal, política comercial. Então, o economista é o profissional que é capaz, por exemplo, não só de analisar as políticas que estão sendo feitas, os efeitos dessas políticas sobre a economia. Por exemplo, eu estou num evento, né, uma crise, uma pandemia, que isso tem um efeito negativo na economia, mas aí eu percebo que os governos estão fazendo isso, aquilo, um governo escolheu A, o governo escolheu B. Qual o efeito disso sobre a economia? Qual o efeito disso sobre os negócios? Então, o profissional de economia estuda aprofundadamente os efeitos dessas políticas sobre a economia. Mas não só isso, ele também é capaz, por exemplo, de propor, né, de assessorar governos ou mesmo grandes empresas, né, na formulação de políticas. Outra coisa importante é o estudo sobre desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, como que nós podemos pensar estratégia de longo prazo para modificar, por exemplo, as condições socioeconômicas de uma região, Campinas, região metropolitana, Estado de São Paulo, Brasil e assim por diante, né? É, o economista, né, ele pode trabalhar em qualquer área, qualquer setor da economia. Agricultura, pecuária, né, indústria de transformação, indústria da construção civil, no serviço financeiro, serviço educacional, saúde, bancos, etc. Então, é muito amplo, né, a área. Nós temos alunos estagiando em N empresas, diferentes setores, setor público, setor privado e assim por diante. Outra coisa, né, uma área que está crescendo muito hoje em dia é a área de arbitragem e perícia econômica. Tradicionalmente, o estudante de economia ele se formava e, né, fazia um estágio durante o curso e numa grande empresa e efetivado. Então, normalmente a carreira profissional dele se dava no âmbito de uma grande empresa, de uma grande multinacional. Isso ainda existe, mas nos últimos 20 anos foram surgindo novas opções de mercado de trabalho e novas opções de carreira para o economista. Uma área que cresceu muito era de perícia, né? Por exemplo, um juiz vai julgar lá, vai dar dar fazer um julgamento e naquele julgamento envolve, por exemplo, o pagamento de uma indenização. Então, como é que você calcula essa indenização? Por lei, o economista é o profissional que normalmente é consultado e para fazer esses cálculos, né? Isso é a área chamada perícia econômica. Então, é uma área que vem crescendo muito e abriu espaço para o economista trabalhar como profissional liberal. Então, hoje não é mais só trabalhar numa empresa, mas também ele pode montar o escritório dele e trabalhar como consultor independente, etc. E claro, uma outra área que vem crescendo muito, né? Eu falei aqui do economista como profissional liberal. Normalmente, quando ele abre um escritório, ou ele trabalha com perícia, ou ele trabalha com orientação financeira para empresas, mas também vem crescendo muito nos últimos tempos a orientação financeira familiar, a chamada finanças pessoais. Então, essa é uma área que vem crescendo muito, deve continuar crescendo em função, por exemplo, do envelhecimento populacional, em função de reformas da Previdência. Isso força as pessoas a pensar mais no longo prazo e com isso exige, né, mais perícia e mais conhecimento para fazer essa gestão do dinheiro ao longo do tempo. Nenhum profissional tem tanto conhecimento e tanta formação para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, essa é uma outra área que vem crescendo muito e vem demandando muito o trabalho dos economistas, certo? E, para finalizar, o economista também é muito demandado no setor público para ajudar no planejamento de políticas públicas em todos os segmentos. Então, eu tenho colegas economistas que trabalham com educação, planejamento de políticas educacionais,
outros trabalham com planejamento de política de trânsito, planejamento de políticas ambientais, saúde, né, e crescimento, enfim, vários segmentos, quase todos os segmentos, quase todas as secretarias, seja de prefeituras de grandes cidades, ou do Estado, ou do governo federal, você vai encontrar economista trabalhando como assessor de políticas públicas, tá? É uma área que vem crescendo muito também. Como que é a formação do economista? Essa é uma outra dúvida, né? Há muito desconhecimento sobre a área de atuação, sobre a profissão, e também há muito desconhecimento sobre a formação. Porque o que estuda, né? Para fazer tudo aquilo que você acabou de me dizer, o que eu vou estudar? Primeiro, é um curso que tem uma duração de 4 anos, né? O currículo é um currículo muito amplo em termos de conteúdo. Normalmente, os 2 primeiros anos são as disciplinas mais básicas. Então, por exemplo, disciplinas de história, história econômica, disciplinas de matemática, matemática financeira, cálculo, estatística e assim por diante. Depois, você tem as disciplinas mais específicas da formação. Então, macroeconomia, microeconomia, economia internacional, economia monetária, a parte de contabilidade, a parte de mais de finanças de empresas, que envolve contabilidade, finanças corporativas, a elaboração de projetos econômicos, né, onde você aprende a elaborar um projeto, né, de empresa, por exemplo, para, por exemplo, mostrar a viabilidade econômica e financeira de um projeto e assim por diante. Então, de maneira geral, a formação do economista é uma formação muito ampla, é, muito diferente de outros cursos, né? É comum as pessoas acharem que economia é um curso de exatas, porque a economia usa muita matemática, né? Matemática e estatística. O que define uma ciência, o que permite você classificar uma ciência como ciência exata, natural, ciência social, é o objeto de estudo dessa ciência. A ciência econômica, o objeto de estudo dela é o comportamento humano, né? São fenômenos sociais. E por isso é uma ciência social. Porém, é uma ciência social que usa muitas das ferramentas quantitativas, muita matemática e muita estatística, por uma razão muito simples. Grande parte dos fenômenos que os economistas estudam, grande parte dos fenômenos que os economistas se propõem a explicar são fenômenos quantitativos. Se são quantitativos, são numéricos, se eu posso medir, então por que não, né, usar a matemática e a estatística? Porque com isso você consegue, muitas vezes, mais precisão na argumentação. Então, é comum, lá no ensino médio, não sei se vocês estão passando por isso, eu passei por essa experiência, muitas pessoas escolhem economia por uma razão muito, muito simples, porque economia é a única curso superior que o aluno vai estudar matemática e história. Então, você tem aquele aluno que gosta de história, gosta de matemática, está em dúvida entre um curso de história ou de ciências sociais e um curso de engenharia. Aí chega um professor e diz assim: não, faça a economia, porque na economia você tem as duas coisas, história e tem matemática. Isso é verdade. Não é só isso. Eu fui por esse motivo, depois eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela economia mesmo, pelas matérias de economia, sobretudo macroeconomia, microeconomia. Então, mas normalmente existe essa dúvida, né? Como é o curso? Tudo bem que hoje as grades do curso, o currículo está disponível, né, no site das universidades, mas muitas vezes você não consegue entender muito bem o que está ali, né? Então, é isso. A formação do economista ela é multidisciplinar. Você vai estudar matemática, vai estudar estatística, vai estudar direito, vai estudar filosofia, ciência política, vai ter que estudar meio ambiente, energia e assim por diante, né? Então, é um curso muito interessante desse ponto de vista. É um curso, dificilmente o economista sofre de tédio, tá? Porque você tem muita coisa, muitas áreas de estudo, e ao mesmo tempo, no Brasil, a economia está sempre com problema, muitas crises, então, tédio é o que você não vai ter estudando e trabalhando como economista, ok? Outra coisa interessante, muito comum os alunos perguntarem, né? Esse curso aí da PUC, ele é um curso liberal, ele é um curso de direita, ele é um curso de esquerda, não sei o que tal. A nossa proposta é ter uma formação plural, certo? Ou seja, o que significa ser plural? Significa reconhecer e tolerar as diferentes posições, opiniões e pensamentos, né? Nós entendemos a ciência econômica como plural, ou seja, é, existe pelo menos 4 grandes paradigmas que estruturam, né, a ciência econômica moderna. Esses 4 paradigmas estão aí, né, representados por esses 4 senhores. Vocês devem conhecer alguns aqui, né, da esquerda, aqui começando com Adam Smith, Karl Marx,
Schumpeter e Keynes, né? São os grandes 4 paradigmas que hoje sustentam o que se chama hoje de teoria econômica moderna. Então, no nosso curso, vocês vão ter a oportunidade de ler pelo menos um livro de cada um desses, né, para vocês entenderem a importância de cada um, porque nós buscamos dar uma formação plural e não uma formação dogmática, uma formação focada num só autor, porque na nossa visão isso não é fazer ciência, né? Fazer ciência é exatamente você entender o caráter plural da ciência econômica. Quais são as habilidades, né, que você precisa para estudar economia? Né? O que você precisa para se dar bem no curso de economia? Essa é outra questão. Primeiro, é, você precisa gostar de matemática, gostar de número. No mínimo, você não pode ter medo, né, de matemática, de número. Você precisa desenvolver, né, senso crítico, raciocínio rápido, gostar de história, gostar de política, né? Você vai precisar ler muito, e claro, por que não? Você precisa gostar de economia, né? Então, não dá para pensar alguém que quer fazer economia, alguém que nunca se interessou por nada de economia, nunca se interessou por um jornal, por um assunto de economia, nem por mercado financeiro, nem por mercado de ações, não interessa por nada, fica muito difícil. É claro que muitas das vezes o próprio curso pode despertar para isso, né? Mas se você já trouxer isso com você, facilita muito, né? A coisa mais importante no ensino superior é a motivação. Vocês têm que, porque no ensino médio é igual para todo mundo e você é meio que obrigado a fazer, porque, né, você quer fazer vestibular. Curso superior você escolhe uma carreira, você escolhe uma profissão. Então é importantíssimo, né, para você fazer bem, estar motivado. Como que eu vou estar motivado? Gostando daquilo que você está estudando, né? Então aqui tem algumas coisas que são importantes tem que gostar de política, tem que gostar de discutir política, precisa saber o que vai acontecer com a taxa de câmbio no Brasil daqui 3 meses, depende da eleição nos Estados Unidos, depende da briga tecnológica entre Brasil, Estados Unidos e China, depende do que vai acontecer na eleição na Inglaterra, na França e assim por diante, tá? Então precisa gostar de política, até porque você precisa entender a relação entre as variáveis políticas e o mundo econômico. Então, quando você escolhe um curso superior, você está pensando em mercado de trabalho, né? Está pensando em empregabilidade. Então, é muito importantíssimo isso. Onde eu vou trabalhar? Economista trabalha em empresa privada, economista trabalha no setor público, economista trabalha como profissional liberal, pode montar um escritório para ele trabalhar, e pode também, hoje em dia, é muito comum, organizações internacionais contratarem economistas, tipo Banco Mundial, FMI e assim por diante. Ok. Para você chegar no mercado de trabalho, para você disputar vagas nesse mercado de trabalho, como estagiário, depois como trainee, você precisa adquirir competências e habilidades que vão, né, te caracterizar como economista. As empresas vão olhar para você e falar: aqui eu tenho um economista, aqui eu tenho alguém que tem as competências e habilidades que eu preciso para o meu negócio. Como é que você adquire isso? Os 4 anos de formação, né? Então, você estuda para adquirir competências e habilidades. De onde virão essas competências e habilidades? A partir de disciplinas, a partir de método de ensino, a partir de atividades que você vai desenvolver durante o curso, que essas atividades todas com esse intuito, de dotar você de competências e habilidades. Você precisa, daqui 4 anos, sair da universidade com competência. Somente assim você, né, terá alguma chance no mercado de trabalho. Esta formação, essa competência, a qualidade dessa formação que você adquire, depende de algumas coisas. Por exemplo, depende da instituição e do curso que você escolheu. Não. Que tipo de competência você quer? Você quer competência em negócios? Você quer competências em finanças? Você quer competências em engenharia? E aí, por isso, você escolhe, né, o curso que você está escolhendo. E importantíssimo também, qual instituição você está escolhendo, porque isso pesa. Pesa porque as instituições são diferentes em relação à missão, a valores, a tradição, a credibilidade no mercado. Porque quando você sai da universidade e você vai disputar vaga, você tem um documento em mãos chamado diploma. Então, qual é o valor, qual é o peso desse diploma que você está levando? Então, a escolha do curso da instituição tem um peso muito grande depois, lá na frente, quando você estiver, né, disputando uma vaga no mercado de trabalho. Esta formação depende muito também da qualidade do corpo docente que você vai ter. Então, como é esse corpo docente? É bem qualificado, bem ligado, né, às coisas que estão acontecendo, é um corpo docente comprometido com o ensino, é comprometido com o trabalho de ensino, ele tem comprometimento com os alunos, né? Isso é outra coisa muito importante. E a formação depende também do estudante. Eu brinco com os alunos que no pré-escolar, talvez
80, 90% do aprendizado é responsabilidade do professor. E à medida que você vai crescendo, você vai se tornando adulto, essa equação vai invertendo. Na universidade, eu não sei dizer, mas mais de 50%, com certeza, do aprendizado depende do estudante. Depende do. Por que eu não coloquei aluno? Por que eu coloquei estudante? Porque estudante, a palavra correta, porque é alguém que estuda. Né? Aluno fica meio ambíguo. Então, o estudante, ele tem um papel importantíssimo na sua formação. Claro que para que ele possa desenvolver as suas competências e habilidades, ele precisa do apoio, precisa da infraestrutura ofertada pela instituição e do apoio pedagógico, do apoio de conhecimento, da orientação desse corpo docente. Se a universidade tem boa infraestrutura, tem tudo que ele precisa, né? Sala de aula, laboratório, é bem relacionada com o mercado de trabalho, tem tradição, leva a sério, né, o processo educacional. Os professores são comprometidos, são qualificados, eles são assim bastante preocupados, né, em se atualizar, é um corpo docente atualizado. Tudo isso sem o comprometimento do aluno, o resultado, né, vai ser nulo. Então é importantíssimo que você, quando entrar no curso, esteja muito comprometido com esse processo. Porque a competição aqui, ela não é brincadeira. Né? Vocês sabem disso, né? Vocês acompanham, são bem informados, vocês sabem muito bem disso. Então, essa formação depende do estudante. E, claro, essa formação também depende do projeto pedagógico. O que é o projeto pedagógico? Vocês vão entrar em 30, 40, 20, sei lá, quantos cursos de economia, e vocês vão perceber que tem muita coisa que é comum em todos os cursos. Mas tem disciplina, tem matéria, tem conteúdo que aparece em um curso e não aparece no outro. Isso está relacionado com a opção que cada projeto pedagógico faz, a opção que cada instituição faz. Então, que tipo de curso você oferece? O teu curso tem mais ênfase em quê? Em negócios, empresas privadas, em setor público. Né? Então, essas 4 variáveis elas são importantíssimas para determinar as competências e habilidades que você vai adquirir durante o período de formação e, portanto, vai determinar a sua capacidade depois, a sua competitividade lá quando você estiver entrando no mercado de trabalho. Tá? Então, por falar em instituição, por falar em curso, um pouquinho do nosso curso, né? O que é o curso de economia da PUC de Campinas? Um jovem senhor que está prestes a completar 80 anos. O nosso curso é um dos cursos mais antigos, né, de Campinas, do Brasil, de economia. Daqui a pouco o professor Cândido, que está aqui com a gente, vai falar um pouco sobre isso, né, ele pode falar melhor. O professor Cândido se formou aqui na PUC de Campinas, então ele conhece, né, bastante a história do curso. É um curso que foi criado em 1941, né? A portaria que reconheceu o curso é de 1947. A primeira turma é de 1942 e em 1956, né, foi instituído a Universidade Católica de Campinas e em 72 a Universidade Católica virou a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Então, vocês estão entrando num curso que tem história, que tem tradição. Né? Você anda na região metropolitana de Campinas, em todas as grandes empresas que você vai, tem pessoas em cargo de gerência, CEO, diretores de todo tipo, financeiro, recursos humanos, diretor de produção, que são formados pela PUC. E eles são gratos, né? Quando você conversa com essas pessoas, uma coisa bonita é a gratidão que eles têm pela PUC, a importância que a PUC teve na vida deles. Então, você que está entrando, você que vai começar um curso de economia na PUC de Campinas, é bom que você tenha consciência disso. Você está fazendo parte, você vai fazer parte de uma história que tem 80 anos. Então, daqui a pouco você, né, você vai estar terminando o curso, se formando. Quando você se formar, o curso já estará com 84, 85 anos. Então, é bom que você saiba disso. Né? Você vai ter uma responsabilidade porque você vai assumir o bastão, um bastão que está há 80 anos sendo carregado aí por muitos, né, que já se formaram e que já passaram pela PUC, tá certo? A matriz curricular do nosso curso, vou falar rapidamente, depois vou deixar meu e-mail com vocês, quem tiver interesse, tiver mais curiosidade sobre o curso, nós podemos conversar, podemos, né, marcar uma conversa, pode ser de vídeo ou por e-mail, não tem problema nenhum. Você vai ter lá um grupo de matérias que nós chamamos de conteúdo de formação geral, ciência política, matemática, estatística, direito, etc. Os conteúdos de formação histórica, né, história econômica geral, história econômica do Brasil, economia brasileira.
Tem a parte, né, chamada teórica quantitativa, basicamente microeconomia, macroeconomia e as matérias de cálculo, matemática e econometria, e as matérias chamadas de formação prática, né, que no curso de economia, para se formar, você precisa fazer uma monografia. Essa monografia é um momento que você vai ter a oportunidade de mostrar o conhecimento que você adquiriu no curso, a sua capacidade de escrever, capacidade de apresentação oral, capacidade de argumentação, né, que são competências importantes. Eu falei de competências, dentre as competências importantes para o economista, por exemplo, está a competência da expressão oral, da expressão escrita, e, né, a capacidade de convencimento, né, de conversar, e principalmente conversar e falar de economia para pessoas que não são economistas, e convencer as pessoas disso, porque muitas vezes você vai trabalhar numa equipe multidisciplinar. Então, são habilidades. A monografia, por exemplo, dentre os objetivos da monografia na formação do economista, é exatamente isso: desenvolver e afiar essas competências, né, de expressão oral, escrita e capacidade de convencimento. Nós temos na PUC as chamadas disciplinas institucionais, por exemplo, antropologias teológicas, que elas existem em todos os cursos, né, em todos os cursos da universidade, de A a Z. Todo estudante universitário na PUC faz essa matéria chamada antropologia teológica. E nós temos, aí que entra aquilo que eu falei das opções que cada curso faz, né? Nós, pela nossa tradição, pela nossa história, pelas características da região metropolitana de Campinas, pelo o tipo de emprego mais comum, né, pelas oportunidades mais comuns que existem na nossa região, nós optamos por ter no curso uma trilha ou uma ênfase em negócios e finanças. Então, além das disciplinas obrigatórias para todos os cursos de economia do Brasil, que, por exemplo, macroeconomia, microeconomia, para todos os currículos que você olhar, você vai encontrar essas disciplinas lá, porque elas são obrigatórias para todos. As diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação dizem isso. Todos os cursos de economia do Brasil têm que ter, no mínimo, tantas horas de microeconomia, macroeconomia. Mas, por exemplo, não são todos os cursos que você vai ver a matéria matemática financeira. Não são todos os cursos que você vai ver a matéria finanças corporativas, né? Nós optamos por isso, porque com isso nós estamos dotando os nossos alunos com competências que são muito valorizadas na nossa região. Então, muitos dos nossos alunos vão trabalhar em empresas que eles precisam dessa competência: matemática financeira, finanças corporativas, um conhecimento sólido de contabilidade e análise de balanço e assim por diante, tá? Então, isso aqui está um resumo do que é o currículo do nosso curso. Se vocês tiverem dúvida, né, mesmo aqui vocês podem perguntar, mas também depois pode mandar e-mail ou a gente pode marcar uma conversa. Vou parar por aqui, porque tem o professor Cândido para falar também, tem uma aluna que veio aqui para falar com vocês, que está estudando o curso, exatamente para passar para vocês a experiência dela, de como ela está, né, como ela está se sentindo fazendo economia, principalmente fazendo economia na PUC. Eu vou deixar com vocês, então, o meu e-mail, tá? Esse e-mail aqui da direção da faculdade, dir.economia@puc.campinas.edu.br. Qualquer dúvida sobre o curso, né, fique à vontade. Terei o maior prazer em conversar com vocês, em explicar, responder. Se precisar que eu fale, por exemplo, na sua escola, para fazer uma live, né, nós fazemos isso muito, é muito bom, né, explicar sobre a economia, porque eu sei que os alunos às vezes têm muita dúvida sobre o que é economia. Então, fique à vontade, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Agradeço, né, a atenção, agradeço muito aqui a presença de vocês, espero que vocês, né, façam economia na PUC, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão, no final, vocês vão se sentir também, como eu vejo nas pessoas que estudaram na PUC, se sentirem gratos, né, pelo curso e pela formação que tiveram. Então, muito obrigado a vocês, e eu vou, então, finalizar a apresentação e vou passar a palavra para o professor Cândido, que está aqui com a gente, e ele é professor do curso há muitos anos. Além de professor, também ele é pesquisador. Essa é outra característica, né, da PUC. É uma universidade que, além do ensino, desenvolve atividade de pesquisa e de extensão, que é muito importante isso, porque isso faz com que a graduação, a formação seja mais qualificada. A própria Ana Maria, aluna que está aqui hoje, ela também é aluna que trabalha com o professor Cândido como iniciação científica. A PUC oferece também aos alunos essa opção.
além dos estágios que você pode fazer, você também pode trabalhar na própria universidade, como iniciação científica, ou como aluno extensionista, ou como aluno monitor, tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Cândido para ele falar um pouco para vocês também da experiência, né, um pouco da história dele com a PUC, porque afinal de contas ele estudou na PUC, né? Então ele é como filho da PUC, né, ninguém melhor para falar um pouco com vocês aí sobre o que é fazer economia na PUC. Professor Cândido, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, nossos estudantes aí que estão prestes a ingressar na universidade. Prazer, professor Isaías, Ana Maria, nosso estudante. Primeiro, eu queria fazer um primeiro comentário sobre a PUC Campinas. Eu fui estudante da PUC, me formei em economia na PUC, sou professor da universidade, sou professor no programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC. E PUC, meus amigos, PUC você não tem que explicar. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você falar que você é formado na PUC, todo mundo sabe o que é a PUC. Então, é uma instituição reconhecida. Outras instituições, você fala o nome, ninguém sabe qual é a instituição, qual é a universidade. A PUC não. Você falou PUC Campinas, todos sabem. É na região, é no Brasil ou em outros lugares do mundo. Você falou que é formado na PUC, as pessoas sabem do que estamos falando. Então, isso é importante. Então, esse reconhecimento nós temos não só aqui em Campinas, na região, mas no mundo inteiro. Todos sabem o que é PUC. A Faculdade de Economia da PUC, ela está completando 80 anos desde que ela foi instituída. Meus amigos, uma instituição que já tem 80 anos, ela tem que ter prestado serviços à sociedade. Nenhuma instituição sobrevive por 80 anos se ela não entregar valor para a sociedade. E a Faculdade de Economia da PUC, e a PUC como um todo, e a Faculdade de Economia, que já tem 80 anos, sempre formou profissionais qualificados, capacitados, que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade, de Campinas, da nossa região e do Brasil, porque nós temos profissionais formados em economia atuando em todos os segmentos. No setor privado, mas também no setor público, nos governos, enfim, até mesmo em outros países, em organismos internacionais, nós temos a presença de ex-alunos da PUC Campinas. E mais, a PUC Campinas estará aqui daqui a 80 anos. Ninguém, nós seguramente já nem estaremos aqui, mas a PUC vai estar. Ela já está aqui há 80 anos e vai continuar a existir. Então, isso é importante. É uma instituição que todos sabem o que é PUC Campinas, todos reconhecem a PUC Campinas, é uma instituição que já tem 80 anos de existência e que vai continuar a existir por muito mais tempo. Outras instituições, de repente, desaparecem. Você conhece uma escola, de repente ela fecha, foi vendida, tal. PUC não. PUC existe e vai continuar a existir. Quando, em 1941, foram fundados 2 cursos de economia no Brasil. Um aqui em Campinas e outro na Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram os 2 cursos que deram início ao estudo das ciências econômicas no Brasil. Percebam isso. Federal do Rio e PUC Campinas. Eram os 2 únicos cursos de economia no Brasil. Nós, na PUC Campinas, demos início ao estudo das ciências econômicas nesse país. Então, percebam vocês a importância, a tradição, a relevância dessa instituição. Eu convido vocês a estudarem na PUC. Eu estudei aqui, não me arrependo nunca, em nenhum momento, e acho que vocês, todos aqueles que aqui estudarem, não irão se
arrepender. Outra questão que eu convido vocês a pensarem na economia e pensarem na PUC é a nossa região. Meus amigos, aqui em Campinas, nós temos, e na região de Campinas, nós temos tudo. Né? Nós temos grandes empresas, nós temos empresas em todas as áreas. Porque você tem empresas de tecnologia, o professor Isaías colocava agora, você tem empresas na área de mercado de capitais, ações, né, as corretoras de valores, né, você tem empresas na área automobilística, o que você quiser, você tem na região de Campinas. Aqui na região de Campinas, você tem a oportunidade de, durante o curso de economia, estagiar em qualquer dessas grandes empresas que eu estou mencionando. Qualquer empresa. Pode escolher a empresa que você quiser. Você quer uma empresa de máquinas agrícolas? Ela está aí funcionando. Quer uma indústria automobilística? Ela está aí funcionando. Quero trabalhar com ações, mercado de capitais? Temos corretoras na cidade. Quero trabalhar com energia? Temos grandes distribuidoras de energia aqui. Quero trabalhar com saneamento? Temos empresas de saneamento a região. Quero trabalhar com tecnologia, temos um polo tecnológico na cidade de Campinas. Quero fazer pesquisa, temos institutos de pesquisa em Campinas que recebem os nossos alunos. Muitos locais do Brasil não têm essas possibilidades de trabalho que nós temos aqui. Então, é uma questão que você precisa pensar. Quer dizer, eu vou estudar economia onde? De repente, num lugar muito distante, fica difícil para você estagiar, difícil para você conseguir um emprego, difícil para você trabalhar. Em Campinas, não. Campinas, você tem todas essas possibilidades. Seguramente, durante o curso, você terá a oportunidade de estágio, de colocar na prática aquilo que você aprende na universidade. Você vai aprender isso. Com certeza você terá essa possibilidade. Outros cursos, outras regiões, enfim, regiões mais distantes, é muito difícil. Aqui não. E mais, por que você tem que estudar na PUC? Por que enfim, você tem vantagens de estar aqui? Você vai chegar em todas essas grandes empresas e você vai encontrar lá ex-estudantes da PUC, ex-estudantes da Faculdade de Economia da PUC Campinas, que irão receber, todos vão receber você de braços abertos, porque eles conhecem a PUC, sabem da seriedade dos nossos cursos, sabem enfim, da dedicação dos nossos professores e sabem que o estudante da PUC Campinas efetivamente estuda. Na PUC Campinas, os professores ministram aulas, os alunos estudam e são aprovados na disciplina porque aprendem. Então, isso é importante. É a garantia da qualidade de ensino. Qualidade de ensino, excelência no ensino. Isso é importante, faz diferença. Você está numa universidade, tendo um contato com os professores, com bons professores, com professores que têm uma bagagem acadêmica, cultural, que podem transmitir isso para os estudantes. Os professores da PUC são professores que fazem carreira na universidade. Os nossos professores não são aventureiros que passam por aqui e amanhã vão embora. Na PUC de Campinas, os professores não são substituídos a cada semestre. Eu, por exemplo, tenho quase 30 anos de trabalho dentro da PUC Campinas. O professor Isaías, que está aqui, está mais de uma década na universidade. Temos outros professores com 40 anos de experiência. E temos jovens, é lógico, temos um grande número de professores jovens, mas essa mescla garante qualidade. Isso não acontece em outras instituições de ensino. Então, a PUC, veja bem, é uma instituição tradicional,
Falou PUC, você não tem que explicar. A PUC está na região de Campinas. As grandes empresas têm estudantes da PUC Campinas. Você tem possibilidades de estagiar. Você tem aula com professores competentes, professores que têm experiência como docente, experiência como profissionais que atuam no mercado de trabalho, profissionais de multinacionais, de governos, profissionais de empresas, profissionais liberais. Então, vejam vocês as grandes, o que representa estudar, porque as grandes possibilidades que isso abre na sua vida. Um estudante da PUC, realmente, ele sai da nossa universidade com melhores condições mais vantajosas frente a muitos outros formandos de outras cidades, de outras regiões. Além disso, é importante entender, como o professor Isaías colocou, o curso de Economia da PUC parece uma formação plural. Nós aqui estudamos todas as correntes de pensamento, não é uma corrente única, desde a direita até a esquerda, enfim, buscamos sempre entender o melhor dessas várias correntes de pensamento econômico. Estudamos teoria, estudamos métodos quantitativos, estudamos história, mas uma questão importante é que no curso da PUC Campinas, nós temos uma linha de formação na área de empresas, na área de negócios, na área de finanças. Isso é importante, isso é um diferencial. Porque na hora que você está no curso de Economia da PUC, você quer fazer um estágio, você quer trabalhar, você precisa conhecer um pouco de gestão, um pouco de negócios, um pouco de empreendedorismo, um pouco de matemática financeira, um pouco de finanças, senão você vai chegar lá na empresa, você vai fazer o quê? Então, na PUC Campinas, você tem essa formação. Nós, inclusive, privilegiamos uma área, a área de finanças, que é uma área muito demandada pelos nossos estudantes, temos várias disciplinas na área de finanças aí, que é justamente para garantir essa competência e essa empregabilidade. É importante para nós que os nossos estudantes eles tenham empregabilidade. E isso o curso de Economia da PUC faz. Assegura a empregabilidade do seu estudante. Além disso, para fechar, porque nós temos o horário aqui, o horário está avançando e a Ana está ali ansiosa para falar, né, Ana Maria? Além disso, nós temos que pensar que o profissional de economia ele está permanentemente em processo de renovação e sempre novas possibilidades de emprego, negócios surgem. Eu falei da área de finanças, que é uma área tradicional, mas além de finanças, você como economista pode trabalhar na área de perícia, perícia para a justiça, mas perícia para as empresas também, pode atuar na área de tecnologias, pode ter o seu escritório, fazendo projetos, desenvolvendo estratégias, a parte captando recursos para aplicação em ações, nas bolsas, enfim. Vejam vocês que são as possibilidades. Tá? Então, nós temos muitas possibilidades de atuação, uma enorme empregabilidade, e a PUC é uma instituição de referência. Você tem que pensar isso. Nós estamos aqui falando de uma instituição de referência. Então, se você vier para a PUC, com certeza você será um privilegiado. E mais, a nossa universidade, além das aulas, além dessa possibilidade de trabalho, estágio, é uma instituição que desenvolve pesquisa e extensão. Nossos estudantes, tem aqui a Ana Maria, eles têm a possibilidade de desenvolver essa competência, de fazer pesquisa, de escrever, de publicar, de participar de um congresso, de debater um artigo, uma publicação científica. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e recomendo a todos vocês aí do ensino médio que considere a possibilidade de estudar economia e
estude economia na PUC Campinas, que não irá se arrepender. Eu agradeço ao professor Isaías, agradeço a Ana e passo a palavra ao professor Isaías para, enfim, dar sequência aí às atividades. Professor Cândido, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né, pela contar um pouco aí da história da PUC de Campinas para os nossos alunos. Ana, você está em qual período do curso mesmo? Quinto período? Eu acho que o seu áudio está desligado, Ana. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tá bom. Eu tô no quarto período. Quarto período. E como que está sendo aí a sua experiência, né, em relação à economia? Você está gostando do curso de economia? É aquilo que você esperava? E como que é também a tua experiência na PUC de Campinas? Fale um pouquinho aí para a gente, principalmente para aqueles que estão chegando agora, que vão iniciar o curso ano que vem, um pouquinho aí da sua experiência na PUC. Tá. Assim como você falou, eu escolhi economia porque eu achei que teria, assim, um mix de história e matemática, também por esse motivo. E, assim, logo no primeiro semestre, superou muito minhas expectativas, assim, foi muito certeira essa escolha, eu me apaixonei de cara, porque, assim, é uma ciência que permite reflexões muito profundas sobre não só sociedade, história, mas também sobre estratégia, né? Então, a gente não fica só debatendo sobre a teoria, mas também sobre olhar para frente, né? E, assim, essa essência da economia, eu acredito que, inclusive, me mudou como pessoa e tem me mudado. Então, essa paixão que eu desenvolvi vem crescendo cada vez mais. E eu sou muito grata de estar, né, me desenvolvendo em uma faculdade como a PUC, com os professores da PUC, porque, assim, grande parte da pessoa que eu sou hoje é por causa de vocês. Porque, assim, o jeito que vocês lecionam é com tanta, assim, paixão, tanto empenho, com tanta preocupação, que estimula a motivação do aluno de verdade, assim, várias vezes, assim, eu voltava super animada e pesquisava algum livro que você falava, ia atrás, o Cândido também, assim, então é muito legal isso, é muito legal o jeito que a PUC organiza os semestres, assim, com tanta pluralidade, fornece uma capacidade do aluno ter um pensamento crítico, não só estudar, ficar lendo e engolindo, né? Mas, assim, refletir e criar, que é o importante, criar novas coisas, olhar para frente. E, assim, agora eu estou fazendo pesquisa com o Cândido, né? Desenvolvendo um projeto de iniciação científica, e eu estou muito animada, né, para me desenvolver, para, né, conhecer novos métodos. E, assim, eu entendo que eu sou uma aluna agora, não tenho que decidir o que eu vou fazer no futuro ainda, mas eu estou abraçando isso, né, como uma oportunidade, né? Estou muito confiante, muito animada para isso. E, assim, eu acredito que existem várias oportunidades da gente se encontrar, né, durante o curso. Além, né, do contato com os professores, tem a pesquisa, né, tem estágio, a gente ir conhecendo, colocando em prática e se desenvolvendo. Então, é muito rico as oportunidades que a PUC dão, né, para o curso de economia. É isso. Que bom. Você colocou uma questão importante, né? Porque você colocou do desenvolvimento, né? E da sua capacidade de entender o mundo. Ou seja, é um estudo não só voltado para dentro, para os livros, mas principalmente um estudo que busca entender o mundo. Essa é uma habilidade importante para o mundo do século XXI, sobretudo nesse mundo, né, de tantas tecnologias, que é o desenvolvimento do senso crítico. Então, essa é uma coisa que nós damos muita ênfase no nosso curso, né? E você citou isso, e é muito interessante, né, ver uma aluna do quarto período do curso, né, quer dizer, ainda nem chegou na metade do curso ainda, já tenha percebido isso, tá? Então, é muito interessante. E em relação à iniciação científica, também, né, acho que é importante a gente frisar
esta oportunidade que a PUC oferece, porque não são todas as instituições de ensino que oferecem essa oportunidade para o aluno. Porque a iniciação científica é uma oportunidade de você aprender mais, aprofundar determinado assunto. Por exemplo, a pesquisa que você está fazendo é sobre que assunto? Qual que é o seu projeto de pesquisa? Percepção e apreensão do conceito de sustentabilidade pelas instituições bancárias brasileiras. Que legal. Olha só, você vai aprofundar um tema de grande importância para o século XXI, que é sustentabilidade. Você está trabalhando a multidisciplinar, porque você está associando sustentabilidade com mercado financeiro, porque você vai trabalhar com instituições bancárias. E a pesquisa, né, por si só, ela permite a você desenvolver, por exemplo, aquelas habilidades que eu falei, que é a habilidade da escrita, né? A expressão, né? Você vai ter que escrever relatórios, escrever artigos, a própria capacidade de pesquisar mesmo, porque nós vivemos um mundo onde você tem muitas informações, mas o que falta são técnicas para você acessar essas informações e transformá-las em conhecimento, né? Então, a iniciação científica também, além de permitir você aprofundar um conhecimento em determinada área, também te dá essa possibilidade de você desenvolver essa habilidade de pesquisar. Isso também tem um peso, né? Isso tem valor no mercado de trabalho. Então, só para finalizar, porque a gente está quase terminando aqui o tempo, se fosse para você, por exemplo, falar uma frase assim para finalizar, sobre o que é o curso de economia para você da PUC e para quem está chegando agora, né? Como é que você definiria assim rapidamente o que está sendo, o que é o curso na sua visão, o curso de economia da PUC para você? Eu acho, a primeira coisa que eu penso é que é vida, porque você é capaz de enxergar a economia em todos os aspectos da vida, então assim, mesmo outros campos de conhecimento, você sente uma facilidade muito maior de estudar eles, porque para mim é a essência da vida, a essência das sociedades, é a essência das minhas relações também, eu começo a enxergar em tudo, e assim, é muito lindo, assim, recomendo muito esse curso, eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar de economista, e é isso. Legal. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui a nossa conversa. Eu não sei se alguém aí quer perguntar alguma coisa, quer enviar alguma pergunta, né? Nós ainda temos 2 minutos aí para finalizar, mas desde já eu quero agradecer ao professor Cândido pela participação aqui com a gente dessa live, agradecer também muito a Ana Maria por ter aceitado participar aqui, e agradecer a todos vocês que estão aqui, né, nos assistindo. E, né, eu acho que a fala do Cândido, a fala da Ana Maria, só reforçaram aquilo que eu falei no início, né, da importância da formação de economia para o mundo do século XXI, para te preparar para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, um mundo cada vez mais complexo. E quando a Ana Maria fala, né, a economia representando como que está ajudando, além da formação profissional, como o curso em si está ajudando ela a entender melhor a vida. Isso só, né, reforça aquilo que eu falei no início, que a economia, né, está independente das mudanças tecnológicas. Conhecer a economia continuará sendo uma coisa muito importante para a vida, sobretudo no mundo que nós vamos viver cada vez mais, porque um fenômeno do século XXI é o envelhecimento populacional e aumenta a expectativa de vida. Então, viver mais, mas também viver melhor, e nesse sentido a ciência econômica pode ajudar muito a gente atingir esses objetivos. Então, desde já, agradeço a todos. Eu deixei meu e-mail com vocês, caso vocês tenham dúvidas e queiram conversar mais, queiram saber mais sobre o curso de economia ou sobre o curso de economia da PUC, né, ficarei à disposição de vocês para esclarecer e responder o que vocês quiserem saber sobre a economia, certo? Então, uma ótima tarde para todos vocês. Cândido, uma boa tarde, muito obrigado. Ana Maria também, muito obrigado, boa tarde. E é isso aí, pessoal. Espero vocês até em 2021, no início do semestre de 2021. Muito obrigado.